Galera, vamos falar sobre o jogo do Corinthians ontem. Classificação heróica do Corinthians, improvável. Depois de ter assistido o primeiro tempo do Corinthians, a gente já imaginava e já esperava que poderia ser uma eliminação vexatória para o Corinthians. O Estudiantes estava amassando o Corinthians, amassou o Corinthians em 90 minutos. Vamos falar a verdade, o Corinthians foi amassado em 90 minutos, galera. É complicado. O Luxemburgo, mais uma vez, escalou o time mal, na minha opinião. Dessa vez não tem conversa, dessa vez não tem como passar a mão. O Luxemburgo colocar o Renato Augusto de centroavante, aí acabar com o time. Colocar o Rojas na meia direita ali também, pra ficar correndo na lateral. Aí estragar o time, estragar a característica do jogador, cara. Ele não pode ter vindo pro Corinthians pra jogar naquela posição. O Alisson, o Biro, o Romero, o Mosquito faz aquela função melhor que ele, cara. Então não tem como você anular os dois meias do Corinthians e deixar o Corinthians sem uma consistência no meio campo, cara. Não dá pra deixar o Juan Oliveira, que foi horroroso ontem. O Juan Oliveira não jogou bem no meio campo, como volante, ele como meia. O Luxemburgo amou muito mal, deveria ter entrado com um time que jogou o segundo tempo. Deixa o Alberto sozinho lá pra puxar o contra-ataque. Põe o Wesley também pra correr, mas deixa o Rojas e o Renato Augusto no meio campo, cara. Não dá pra ficar inventando formação nesse momento complicado do Corinthians. O Corinthians levou um baile do Estudiantes do começo ao fim, galera. Aí nos pênaltis, mais uma vez, o Corinthians passou. Já é a terceira classificação do Corinthians na Sul-Americana via pênaltis. E é complicado ficar dependendo só dos pênaltis, cara. O Corinthians parece que é um time que implora pelos pênaltis, porque nos 90 minutos fica difícil ganhar, fica difícil jogar. O Corinthians sofreu desnecessariamente, na minha opinião, porque foi muito mal armado. Eu acho que até a escalação do Veríssimo foi mal colocada ali naquele momento, cara. Não poderia jogar. Coloca o Canhoto, coloca o Caetano, que está mais ambientado com a equipe, cara. O Lucas Veríssimo e o Gil ali ficou atrapalhado ali no começo do primeiro tempo. No segundo tempo também. O Corinthians deu muita sorte, galera. O Corinthians deu muita sorte. O Corinthians tá na semifinal da Copa Sul-Americana, mas vou te falar, foi justo, foi por Deus, na verdade, né, e também pelo Cássio, que mais uma vez o Cássio provou que é gigante no gol corintiano. O Cássio é um jogador de decisão, é um jogador que ele aspira o que todo mundo vê dentro de um jogador do Corinthians. Ele é aquele cara que joga aqueles jogos importantes e muito importante. Foi muito importante ontem, mais uma vez o Cássio brilhou, catou os pênaltis. O Corinthians está na semifinal, mesmo sem merecer na bola. O Corinthians passou, e às vezes o futebol é isso, né, galera? Não é merecimento, não é o melhor time que ganha. O futebol é um dos poucos esportes que o pior acaba vencendo. E nessa noite o Corinthians foi pior, a gente sabe disso. O Corinthians levou 4 bolas na trave, galera, numa quarta de final, num jogo classificatório. É muita coisa, galera, muita coisa. Quando eu vi aquelas bolas batendo na trave, eu falei, nossa, há uma esperança pro Corinthians, porque também a sorte bate pro time vencedor. Tem que ter um pouco de sorte também. O Corinthians sofreu, o Corinthians tacou pouco, eu acho que o Corinthians chutou 2 ou 3 bolas no máximo no gol do Estudiantes. E a trave, e o Cássio salvou o Corinthians. Mas enfim, o Luxemburgo não pode vir na entrevista e falar que o Corinthians veio para perder de pouco. O Corinthians tem que ir para ganhar, galera. O Corinthians tem que ir para competir de igual para igual contra qualquer time, mesmo que seja o Estudiantes, mesmo que seja qualquer time argentino. O Corinthians tem que ir lá para vencer. O Corinthians não pode ir querendo perder uma partida de pouco para poder levar o resultado para os pênaltis e se contentar com isso, cara. Foi um tiro no pé logo no início ter levado o gol com 30 segundos de jogo, cara. Acabou com a equipe do Corinthians, depois o Corinthians só ficou lá atrás sofrendo. É muito preocupante ver o Corinthians nessa situação. A gente sabe que não vai conseguir ser assim por muito tempo, cara. Não vai dar bom todo o jogo dessa maneira. Contra o São Paulo jogou do mesmo jeito e não conseguiu segurar
o segundo gol de São Paulo. E contra o Estudiantes foi a mesma coisa, eu acho que é até pior contra o São Paulo. Contra o Estudiantes, quando ele chegou, muito pior, muito pior do que contra o São Paulo, porque contra o São Paulo ainda o Corinthians teve alguma coisa, teve alguma consistência na defesa. O Corinthians estava morto, o Corinthians estava entregue no jogo contra o Estudiantes, mas infelizmente passou e a gente tem que comemorar a classificação. Mas temos que falar de alguns jogadores, galera. O Renato Augusto não pode jogar como centroavante, não pode. Claramente ele tá sem velocidade, ele tá sem força, ele tá jogando no sacrifício, não tá jogando bem. Nas últimas 3, 4 partidas o Renato Augusto não tá jogando bem. Temos que falar isso. O Renato Augusto tá ali pelo nome, tá ali pela sua presença, que isso já motiva o time também. Eu acho que tem que jogar com ele mesmo, ele estando ruim, mas ele não pode jogar como centroavante, aí você tira a capacidade do Corinthians de criação. O Rojas também, se ele foi contratado para jogar na meia direita, não pode, galera, não pode o Corinthians desperdiçar um talento como o Rojas de criação. Ele não é um cara que volta, não é um cara que marca. A gente vê que a capacidade física dele de marcação não é boa. Então, se for para jogar ele na lateral direita, era melhor ter segurado o Adson, era melhor ter posto o Biro, ou o Wesley, ou o Mosquito, ou o Romero, ou um jogador que consegue fazer aquela lateral, porque ele não pode colocar o cara ele está matando o cara na lateral, na meia direita, na minha opinião. O Moscardo também não foi bem no jogo ontem. O Michael estava apagado também. O Corinthians por inteiro foi muito mal. Bruno Mendes, horroroso. Bruno Mendes fez uma das piores partidas pelo Corinthians ontem, entregando quase tudo. Ele e o Gil ali, tava tenebroso ver aqueles dois ali jogando naquela direita do Corinthians, galera. E o Veríssimo também se ambientando a equipe do Corinthians. O Corinthians, Fábio Santos também muito mal, pouco atacou, pouco fez. E o Wesley entrou abufado, galera. Eu vejo na transmissão muita gente apoiando o Wesley, muita gente falando que ele entra bem. Cara, o cara faz um lance bom, o cara já fala isso. O Wesley, depois que ele fez um lance lá que falaram que ele tava indo bem, ele errou tudo, cara. A força, a velocidade dele parece que ele não consegue controlar. Ele é muito afoito e erra alguns contra-ataques bobos, jogadas simples que um jogador profissional não pode errar. Ele acaba errando, na minha opinião. E não é tudo isso que a galera tá falando, não é tudo isso que eu vejo nos comentários. Talvez o time do Corinthians é horroroso, aí você vê o Wesley fazendo alguma coisa diferente e a galera já enche os olhos dizendo que o jogador é isso e aquilo. Na minha opinião, não é tudo isso, precisa melhorar muito pra falar que quer ser um jogador titular do Corinthians. Mas, enfim, eu acho que é isso. Pra mim, foi um dos principais pontos que eu falei aqui. E também o Yuri Alberto entrando, o Corinthians melhorou no segundo tempo. Acho que essa equipe que tem o Corinthians tem que colocar nos próximos jogos aí, não inventar, não querer mudar o que está dando certo no Corinthians, colocar o que tem que colocar, o que tem de melhor no time do Corinthians e bora tentar o título aí. Passamos, não vai ser sempre assim, mas infelizmente a sorte brilhou do nosso lado dessa maneira. Hoje o Corinthians venceu e está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Mas de olho no Corinthians, não ficar tão preocupado. Agora é o Palmeiras esquecer, é o Palmeiras agora no domingo, e o Corinthians vai tentar um jogo muito bom, com um clássico pra gente se reabilitar no Campeonato Brasileiro, galera. A gente tá muito feliz, mas a gente segue aqui acompanhando o Corinthians. E se você chegou até aqui, deixe seu like, sua inscrição, é muito importante a sua participação aqui nesse canal, galera. Eu sou o Balacorte, vai Corinthians!